presença é o nosso melhor lugar, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eu me rasgo por
estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não consegue mais viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Bom estar na tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor. Amém. Glória a Deus, igreja. Paz. Nós estamos aqui em mais um culto ao Senhor. Eu tenho recebido algumas mensagens hoje a respeito do decreto que foi liberado, e algumas pessoas se empolgaram, né? Liberaram as igrejas. Eles liberaram, mas não liberaram, sabe? Foi colocado aí alguns requerimentos, e infelizmente eu vou pegar a licença na prefeitura, mas não vamos reabrir, porque é uma coisa assim tão interessante, que a forma que eles abordaram é uma forma assim tão difícil de fazer. Culto de 1 hora, e entre o intervalo de um para o outro, por exemplo, nós temos 200, uma frequência mais ou menos de 200 pessoas, 140 cadeiras, porque todos os cultos nós temos que colocar a cadeira e tirar a cadeira. Então, na faixa de 140 pessoas que cabem aqui, e somente 30% eu teria que fazer pelo menos 4 cultos durante o domingo. No intervalo de cada culto teria que desinfectar tudo. Em outras palavras, igreja, para mim isso é uma piada, sabe? Nós temos empresas aí que tem 300 funcionários trabalhando, que estão cumprindo com alguns requerimentos, mas tem 300 pessoas trabalhando lá, empresas até 24 horas trabalhando o tempo todo, e isso aí eles não proíbem, mas a igreja eles proíbem. Então eu não quero entrar em pormenores e nem quero dar crédito para essa pouca vergonha, sabe? Para essa vergonha. Mas eu fico com vergonha, sabe? De como que as igrejas elas não são valorizadas. E eu conversando com algumas pessoas hoje, eles querem saber da minha opinião. E a minha opinião é o seguinte: muitas pessoas acham que os crentes eles estão desesperados. Muitos pastores estão desesperados para abrir a igreja por causa de dinheiro, sabe? E na verdade eu sei que alguns estão aí desesperados por causa de dinheiro, e esse não é o ponto, que cada um faz da tua igreja o que quer. Mas eu tenho uma visão de que a igreja é um lugar de novos recomeços. A igreja é um lugar de você tranquilizar a sua alma, o teu espírito, de você vir aqui e fortalecer a tua fé.
A igreja é um lugar de comunhão, a igreja não é um lugar de destruição. E na minha opinião, as instituições religiosas, incluindo todas elas, não é só os evangélicos, não, mas sim todas elas deveriam ter uma atenção maior dos nossos governantes, de entender a importância que tem a igreja na sociedade, sabe? E infelizmente são tratados assim como com desdenho, né? É quase que impossível. Eu fico me perguntando, e essas igrejas que são pequenas, que têm 30, 40 membros, pastores, homens de Deus que estão lá lutando, batalhando naquela obra, vai colocar 30% das pessoas, é quase que nada, é quase que impossível. Mas aí outras coisas que têm aglomeração e muito mais do que uma igreja, isso aí pode. Então nós não vamos reabrir por enquanto, tá? Não vou dizer que eu não vou adotar, mas é uma questão assim muito uma questão assim muito esquisita, a maneira que eles tratam as igrejas. Não tem problema não, Deus está assistindo tudo, Deus está vendo tudo, Deus vê a sinceridade de todos. Mas vamos para a palavra. Só falei para poder esclarecer para todos da igreja que estão nos assistindo e os demais, nós não reabriremos dentro desse decreto aí que eles fizeram. É uma opção minha, tem nada a ver com os governantes, eles fazem o tanto de decreto que eles quiserem, e é uma opção nossa de fazer dessa maneira. Vamos à leitura da palavra, Mateus 6, 31 e 32. Um texto bem conhecido e talvez um texto bem que vai trazer algum conforto para nós, trazer um conforto para nós. Mateus 6, 31 e 32 diz o seguinte: olha, não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Sabe, igreja, eu tenho uma mensagem para você. Talvez você ficou triste com a notícia. Nossa, nós não reabriremos. Deixa eu te falar uma coisa. O nosso Pai Celestial bem sabe o que nós necessitamos. Nós necessitamos de Deus todos os dias. Nós necessitamos de perdão, nós necessitamos de misericórdia, nós necessitamos da palavra, nós necessitamos dele, e ele bem sabe a nossa necessidade. E a maneira mais fácil de saber se o que está acontecendo na nossa vida hoje, e se o que você está passando, se você está no caminho certo, se a sua fé ainda está queimando dentro de você, é se perguntando, como está o meu relacionamento com Deus? Nós vemos problemas adversos na vida das pessoas, e eu me incluo nisso. E muitas das vezes as pessoas elas estão passando por problemas emocionais, o pecado está consumindo, o pecado está tomando conta, a coisa não está muito boa. E deixa eu te falar uma coisa, igreja, o teu relacionamento com Deus, o tempo que você passa com Ele, a forma que você respeita, que você tem temor a Ele, vai poder controlar todas as vossas emoções. Tudo que você sente, tudo, até uma doença patológica, através do relacionamento com Deus, é possível você ter esse conforto e esse consolo da parte de Deus. Hoje o mundo está passando por uma mudança drástica de atitude, ou seja, uma mudança de caráter, uma mudança radical, aonde a confiança e a fé, ela tem se tornado algo fútil. Nós vemos aí tantos mercadores da fé. Eu não sei como é que estão essas igrejas que compraram a fé, que manipularam a fé do povo, estando fechada, porque muitos manipulavam porque o povo estava lá dentro. Eu quero ver agora, aquelas igrejas que não colocam os seus membros debaixo das suas asas, e que cuidam dos teus membros, que conhecem o nome deles, não aquelas igrejas que têm fluxos e mais fluxos de pessoas sem compromisso, mas sim de pessoas que são pastoreadas, de pessoas que são guardadas pelos seus pastores, sabe? E hoje, no que nós estamos vivendo, a nossa fé e a nossa liderança, ela vai ditar o que de fato tem nos dominados.
A Bíblia diz o seguinte, 2 Timóteo 3:1, a Bíblia diz que nos últimos dias sobreviriam dias difíceis, aonde os homens se tornariam amantes de si mesmos. É só uma porção da palavra em relação a isso, porque hoje o ser humano, ele está fora de controle. O ser humano, ele está incontrolável. Você prega a palavra, você mostra o caminho, mas as pessoas não fazem, ou fingem que não sabem, ou não entendem o que está fazendo. Você prega a palavra aqui agora, quando sai da porta para fora, a pessoa comete o erro que foi pregado, ela comete o erro que foi falado, ela comete o erro que foi desvendado diante da palavra de Deus. E se preocupar com os acontecimentos desse mundo é inadequado para aqueles que temem a Deus. Aqueles que não conhecem a Deus buscam tais coisas desse mundo, porque não conhecem as melhores coisas, pois elas estão em Cristo Jesus. É por isso que nós não devemos nos preocupar no que comer, no que beber, no que vestir. Se você é fiel a Deus, Deus vai cuidar de você, assim como Ele tem cuidado da nossa vida, da minha vida e na vida dos demais que temem a Ele. Nós esperamos em Cristo, porque nós sabemos que há um lugar reservado para aqueles que mantiverem um relacionamento verdadeiro com o Pai Celestial. Aquilo que nós buscamos nesse mundo é somente o necessário para a sobrevivência diária. Nós estamos num deserto rumo a Canaã Celestial e nós precisamos do necessário. Aquelas pessoas que vinham para a igreja para buscar aquilo que era desnecessário, hoje estão sofrendo. Aquelas pessoas que vieram para a igreja para alimentar a tua vida física, a tua vida carnal, hoje estão sofrendo. Mas aquelas pessoas que durante todo esse tempo, que durante toda a sua vida, que nunca viveram um tempo no que nós estamos vivendo, mas que vieram à igreja para alimentar o teu espírito e a tua alma, deixa eu te falar uma coisa, elas estão com o depósito da fé até transbordando, porque elas mantiveram-se na presença de Deus e não vieram à casa do Senhor para alimentar a sua carne, mas sim para alimentar o teu espírito e a tua alma. Os discípulos, eles perguntaram: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nós nos vestiremos? E essa é uma pergunta para aqueles que confiam. Na verdade, ela não é uma pergunta para aqueles que confiam em Deus. Mas somos fracos, pecadores, erramos e não confiamos em Deus da maneira que nós deveríamos. Sabe, o desespero de muitos é porque não tiveram a sua vida disciplinada diante de Deus e não se prepararam para um tempo ruim. Empresas que não tiveram capital de giro, empresas que não se prepararam para uma pandemia ou para uma crise econômica, igrejas que não se prepararam, que não tiveram economias no caixa da igreja, hoje estão sofrendo. Por quê? Porque sempre gastavam mais do que arrecadavam, e sempre manipulou o bolso do povo. O povo é fiel no dízimo e na oferta, e ainda tem que mandar mais dinheiro, porque o que é arrecadado não é trabalhado com o que é arrecadado. Sabe quantas pessoas estão sofrendo por causa disso? O relacionamento com Deus, ele fortalece a nossa fé e passamos a confiar nele de uma maneira real. É por isso que nós temos que pregar a palavra nua e crua, sem manipulação, para que as pessoas elas escolham: ou eu sirvo esse Deus, ou eu sirvo a Satanás. Sabe, nós não precisamos ficar brincando com a palavra, nós não precisamos ficar brincando de igreja, nós precisamos ser igreja. Nós precisamos nos comportar como igreja, com portas abertas ou com portas fechadas, nós precisamos ser igreja. Sabe, não porque frequentamos uma igreja, mas porque o relacionamento real com Deus, ele proporciona experiências real com Ele dentro e fora da igreja. E um relacionamento real com Deus, ele requer o quê? Confiança. Deixa eu te falar, você está confiando em Deus, e essa confiança está proporcionando segurança para a tua vida nesse tempo de pandemia. Sabe, igreja, Isaías 26:3 diz o seguinte: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Por que as pessoas estão desesperadas? Porque a mente não está em Deus e porque eles não confiam em Deus. É por isso o desespero de muitos. Por isso é real que Deus está cuidando daqueles que confiam em Deus. Deus jamais deixa um justo perecer aqui nessa terra. Não adianta. Se você foi fiel, se você plantou no reino, se você fez tudo pelo reino, deixa eu te falar uma coisa: Ele é fiel para aqueles que são fiéis com Ele.
Isso é fato, querido. Talvez você vai passar um aperto ou outro, mas Deus jamais vai deixar faltar na tua tenda, jamais vai deixar a tua casa desamparada. Todos os que têm essa paz, eles estão firmes na graça, eles estão mergulhados na graça, são confiantes de que Deus está olhando para a sua necessidade, e Deus proporciona uma paz em todas as necessidades. Mas infelizmente, o ser humano ele tem se afastado de Deus, e nós estamos vivendo os últimos dias. E como nós lemos em 2 Timóteo 3, versículo 1, que os homens se tornariam amantes de si mesmo, ou seja, que se dane os outros, e que eu vou olhar para mim mesmo, para aquilo que eu quero, não importa se a igreja precisa de mim, se a minha família precisa de mim, se os meus amigos precisam de mim, eu preciso cuidar de mim. Sabe, igreja, Mateus 24:12 diz o seguinte, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos estão se esfriando, ou se esfriariam. Agora, como está o seu relacionamento com Deus? Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus, mas no Éden, o pecado denegriu esse relacionamento. A sedução entrou naquele lugar, e seduziu o homem, desviou o homem, e fez com que o homem se escondesse de Deus, devido à vergonha causada pelo pecado. Sabe, igreja, a oração, ela é a chave do relacionamento com Deus. Nós devemos entender que dentro de nós há duas naturezas, presta atenção, a espiritual e a natureza carnal, e uma combate a outra, é uma luta diária, e vence aquela que está mais forte, vence aquela que está mais alimentada. Paulo disse que o desejo da carne é contra o espírito, e o espírito é contra a carne, e os dois se opõem entre si. É um ringue, onde dois lutadores lutam em busca da vitória e de um troféu desejado. Porque esse motivo, há uma luta interior para entrarmos em comunhão com Deus. E além disso, a mente tenta nos colocar em um outro caminho. Mas na medida que praticamos a oração, nosso homem espiritual irá se fortalecendo e a natureza carnal sendo debilitada. A oração, ela é a chave para falarmos com Deus. E quando você chega na tua casa, geralmente tem uma chave apropriada para poder entrar, não é verdade? Eu já cansei de quebrar a chave dentro da fechadura, da chave não ser aquela fechadura, daquela fechadura, e ela se parecer com a chave da fechadura, e muitos têm até a mesma marca da fechadura, mas você enfia a chave lá no negócio, aí quando você torce ela não é a chave, o que acontece? Quebra a chave. Sabe, e há somente um caminho para qual nós podemos nos comunicar, a oração. A oração, ela é a chave para falar com Deus e para comunicar com Deus. E através da oração, esta é a chave mestra que abre a porta para nos relacionarmos diretamente com o Senhor, e Ele se deleita ouvindo cada uma das palavras que saem dos nossos lábios. Ontem eu cheguei em casa pela noite e eu estava um pouco cansado, e eu confesso que devido a alguns acontecimentos, a gente toma umas pancadas, tem hora que a gente bambeia, não é verdade? Mas nós somos igual o bambu chinês, balança mas não cai. E o que eu fiz? Eu peguei o meu Spotify e eu coloquei assim, Worship for Sleep, adoração para dormir. Eu achei um playlist lá que tinha algumas horas de adoração, e eu liguei ele bem baixinho, no alto-falante do celular mesmo, coloquei do lado da minha cabeceira, e eu comecei a ouvir algumas músicas, algumas adorações, e naquele som bem baixinho, talvez quase no mínimo do celular, eu deitei e eu ouvia de longe aquela música, aquela adoração, e eu disse assim, Deus, eu vou falar uma coisa aqui para o Senhor, e não me leve a mal não, é só o Senhor mesmo, para ter misericórdia do nosso coração. Nós erramos, nós falhamos, nós deixamos o Senhor de lado, o Senhor me dá licença um pouquinho, porque agora eu vou pecar, agora eu vou errar, mas quando nós deitamos a cabeça no travesseiro, nós lembramos de que existe um Deus, e que nós podemos entrar na presença dEle a hora que nós queremos, no momento que nós queremos, nós entramos na presença dEle. Olha só, Marcos 11:24 diz o seguinte, por isso vos digo que tudo o que pedides, tudo, orando, crede que recebeis e tê-los eis.
tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você pede, mas é da necessidade sua, Deus pode te dar. Deus está próximo de nós, e é importante destacar que Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Mas é preciso ter fé, é necessário acreditar nesse Deus Emanuel. Perder a fé é perder a vida. O mundo está ofuscando a fé do crente, as falsas promessas, as falsas doutrinas, homens que estão tomando o lugar de Deus, que estão colocando o seu ombro no lugar de Deus, e o ser humano está escorando no homem, achando que o homem pode fazer alguma coisa. Claro, porque para entrar na presença de Deus tem que pagar preço, não é verdade? Tem que ter tempo com Ele. Peraí, eu estou falando com as paredes, eu estou falando sozinho. É mais ou menos isso, meu filho. É você acreditar num Deus que os seus olhos não veem, mas você pode senti-lo. E ter um relacionamento com Deus e orar por orar não é a maneira correta. Nós não oramos por orar, nós precisamos orar e sentir Deus. Nada, nenhum problema na minha vida, nenhum problema emocional que eu vivo, nada que eu vivo na minha vida, se eu não estiver com o meu espírito forte e a minha fé forte, todos os meus problemas vão me dominar. E o que Satanás faz? Não é de uma hora para outra que ele vem lançando a semente, ele vem te tirando da presença, ele vem te prejudicando, ele vem te arrebentando, ele vem acabando com a sua vida. Satanás, ele não vem de uma hora para outra, ele vem aos poucos. Podem passar anos, mas Satanás não desiste de você. Mateus 17:20 diz o seguinte: e ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. E eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Deus não está pedindo muita coisa, Ele está pedindo um pouquinho da sua fé. É só um pouquinho. E quando você tem um pouquinho de fé, e você acredita, porque acreditar é crer, e a fé e crer é o princípio da fé. Jeremias 33:3 diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A nossa busca pela presença de Deus, ela deve ser diária. Devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, devemos invocá-lo enquanto estiver perto. Isaías 55:6. É tempo de deixar Deus trabalhar, e a morte do nosso eu deve ser agora. É preciso lutar com as armas da fé. Deixa Ele cuidar de você. Salmos 17:6. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Imagina o salmista falando assim: Deus, inclina o teu ouvido, Deus, escuta, pelo amor de Deus, as minhas palavras, o que o meu coração tem para te dizer. E Isaías 59:1 diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem é agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Deus cuida do seu povo, e Ele não deixou o povo de Israel se afogar no Mar Vermelho, e aí logo depois Ele abre o Jordão. Deus sempre está adiante, abrindo o caminho para você. Ele não permitiu que Sedraque, Mesaque e Abidnego se queimassem naquela fornalha. A Bíblia diz que nem sequer um fio de cabelo foi tocado pelo fogo. Ele não permitiu Davi ser derrotado pelo gigante. Ele deu uma arma para ele. Ele não permitiu Daniel ser devorado pelos leões, e depois quem foi devorado foram aqueles que tramaram contra eles. O Senhor disse a Elias: vai para o oriente e esconde-te junto do ribeiro de Querite, no lugar a leste do sítio aonde ele entra no rio Jordão. Beba da água do ribeiro e come o que os corvos trouxerem, porque mandei que eles te alimentassem. E tudo isso acontece quando há confiança. Se eu for pegar aqui, igreja, o tanto de versículo, o tanto de coisa que a palavra disse, que o Senhor fala: olha, acredita em mim, confia em mim, que eu vou fazer na tua vida. A promessa de Deus é que Ele cuidaria do seu povo, e Ele não prometeu nos desamparar. Ao contrário disso, somos nós que abandonamos ao Senhor. Somos nós culpados por não confiar. Somos nós culpados pelas coisas não darem certo em nós. Deus, em seu tempo, sempre agirá em favor daqueles que buscam
a Ele de todo o coração e deixa o pecado de lado. A Bíblia diz, Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém está impune de errar, mas também ninguém está impune de não receber da glória de Deus. Quando nós cedemos a nossa própria vontade, ao invés de obedecer à vontade de Deus, nós pecamos. E João disse, o pecado ele é a transgressão da lei. 1 João 3, versículo 4, quando desobedecemos a palavra de Deus, pecamos. E essa desobediência pode ser também por omissão de coisas que Deus pede. Tiago 4,17. Apesar do nosso pecado, Deus ainda quer uma relação especial de comunhão conosco. E a mensagem das Escrituras de Gênesis ao Apocalipse é uma história do desejo de Deus de reestabelecer este relacionamento que foi perdido lá no Éden, no princípio de tudo. Sabe, Isaías escreveu há um tempo atrás, chamando o povo de Judá ao arrependimento. Se eu não me engano, foi no século 7 ou 8. Ele diz o seguinte, Isaías 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías fez um apelo, ele disse, olha, em busca, você errou hoje, você caiu hoje, deixa eu te falar uma coisa, ainda você pode encontrá-lo, é só você invocá-lo, é só você falar dele. Deixa o perverso o seu caminho, abandona aqueles que te levam para o caminho errado, para o caminho ruim, o iníquo e os seus pensamentos, mas converta-se ao Senhor, que Ele vai se compadecer de você. O apóstolo Pedro, ele explicou que Deus ainda não trouxe o juízo final. Você sabe por quê? Porque Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3, versículo 9. O desejo de Deus é que todos chegam ao arrependimento, por isso que não tem favoritismo, não é? Por isso que já não tem os separados. Deus não criou uns para morrer e outros para ser salvo, não, igual algumas linhas teológicas que tem por aí. Deus disse aqui, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ah, mas a pessoa só vai para Deus se o Espírito Santo convencer. Tá certo, o nosso papel é pregar, meu filho. A pessoa, se ela não abre o coração para Deus, o Espírito Santo não entra. Ah, mas então como é que fica, pastor? Isso aí é um problema pessoal de cada um. A partir do momento que a pessoa ela queira experimentar, ela queira experimentar algo sobrenatural, o Espírito Santo entra e faz com que aquela pessoa ela viva uma vida, uma experiência com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, igreja. Satanás está tentando derrubar a igreja do Senhor. Mas se você tem a certeza de que você sabe o que você precisa e que somente em Deus você vai encontrar o que você necessita, deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Eu queria orar por você nessa hora e encerrar essa meditação que foi ministrada sobre a tua vida. E de uma coisa, deixa eu falar aqui para você e te relembrar. Se você está alimentando a tua fé, se você está praticando a tua fé, não se preocupe, Deus vai prover na tua vida aquilo que você necessita. Se você veio à igreja para alimentar a sua carne, infelizmente você vai passar por dificuldades. Agora, se você veio para a igreja durante esses anos todos e você preservou a tua fé, você alimentou a tua alma, saiba de uma coisa, meu querido, você vai ser mais um para somar na vida daqueles que têm fé e na vida da igreja, que em breve estará reunida cultuando ao Senhor. Eu
tenho certeza que Deus vai agir em direção à igreja. Quem move o coração do homem não é o homem, é o próprio Deus que pode fazer isso. Amém? Feche os teus olhos aonde você está. E eu quero que nessa hora, nesse momento, você abra o teu coração para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Senhor, obrigado pela tua presença, pelo teu perdão, Pai. Obrigado pela oportunidade de cada dia nós podemos ter uma nova oportunidade de te servir, de fazer da maneira certa, ó Pai, de acreditar que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Ó Pai, toma a vida de cada um que permanece firme. Ó Pai, abençoe a vida de cada um que está cada dia mais, ó Pai, fortalecendo a tua fé e que está contribuindo para com que a igreja continue de pé nesse tempo tão difícil que nós temos passado. Ó Pai, no nome de Jesus, nós queremos profetizar a cura sobre o Brasil nessa hora. Ó Pai, nós queremos profetizar a cura sobre 7 Lagoas nessa hora. Nós queremos agora repreender, Senhor, esse vírus. Nós queremos nessa hora repreender todos os vírus, bactérias, ó Pai, que têm, ó Pai, acometido a vida de muitas pessoas. Ó Pai, no nome de Jesus, toma a frente, ó Pai, do mundo, toma a frente do nosso país, da nossa cidade, ó Pai. No nome de Jesus, nós temos, ó Pai, a necessidade de juntar, ó Pai, de nos juntarmos como povo do Senhor, ó Pai, porque a chave do Brasil, a chave da nossa cidade ainda está na mão da igreja. Eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor quer, ó Pai, mas no nome de Jesus, aguça a fé do teu povo, não deixa a tua igreja se acomodar, ó Pai, no nome de Jesus, Pai. Entra no coração de cada um, trazendo a eles, ó Pai, dos pastores, dos líderes religiosos dessa cidade, ó Pai, apontando para eles, ó Pai, a verdadeira necessidade e o que de fato a igreja é para a sociedade e também para a nossa cidade, ó Pai, para a nossa vida, ó Pai, no nome de Jesus agora. Entra, Senhor, entra com a tua cura, Pai. Entra, Senhor, entra com o teu poder. Nós não estamos nas mãos dos governantes, nós estamos nas tuas mãos, ó Pai. E nós sabemos, ó Pai, que nos últimos dias tempos difíceis aconteceriam, ó Pai. Mas nessa hora, ó Pai, nós estamos passando por um tempo difícil. Entra, Senhor, com provisão, ó Pai. Entra, meu Pai, repreende esse vírus, ó Pai. Repreende, mata esse vírus, ó Pai, em nome de Jesus, porque nós precisamos, ó Pai, da tua intervenção, ó Pai. Os governantes já provaram que eles não são capazes. Ó Pai, muitos homens já provaram que eles não são capazes, mas o Senhor é capaz, o Senhor pode todas as coisas, ó Pai, e nós cremos no Senhor. Nós obedecemos as leis dos homens, Deus, mas nós obedecemos também a um Deus que está acima da lei dos homens, acima de qualquer coisa, acima de qualquer, ó Pai, intento do coração do homem, porque o Senhor é um Deus que move, é um Deus que faz, é um Deus que move, é um Deus que tira, é um Deus que traz, que acrescenta, é um Deus que fecha, mas é um Deus que abre. Ó Pai, no nome de Jesus, é o que eu te peço nessa hora, em nome de Jesus, que o amor de Deus, Pai, e a graça maravilhosa do teu Espírito Santo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra e com a comunidade Novo Tempo que cultua, ó Pai, através da internet nessa hora, juntamente com os demais visitantes e convidados, ó Pai, que estão ali assistindo esses cultos, ó Pai, e que possa ter sido uma bênção na vida deles, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deixa aqui essa palavra no teu coração, continue orando por esse momento tão difícil, pelos governantes, e infelizmente nós temos que obedecer às leis dos homens, mas eu acredito que Deus conhece a necessidade de tudo, da igreja, das pessoas, e que no momento oportuno Ele vai fazer algo pela igreja, e vai provar que a igreja também é essencial no meio de tanta crise. Que Deus abençoe a tua vida, em
nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração e que Deus abençoe a tua casa, a tua família.